Semana 2 do volume 7 do PET de Ciências. Sexto ano, professora Juscelia Soares. Tudo bem com vocês? O assunto da nossa semana é sobre lentes, os tipos de lentes que existem. A partir dessa aula, você vai diferenciar os tipos de lentes, relacionar as diferentes imagens formadas com lentes convergentes e lentes divergentes. Abrem o material de vocês, tá lá na página 33. Aqui começa o nosso assunto, né, dessa semana. Fala sobre sistemas ópticos, né? E o que é um sistema óptico? O olho humano, por exemplo, é um sistema óptico, né? É definido como sendo qualquer elemento físico que interage diretamente com a luz, ou seja, que altera as características dos raios solares. Exemplos de sistemas ópticos encontrados na nossa vida: o olho humano, uma lente, um espelho é um exemplo de sistema óptico, o telescópio, prismas, superfícies polidas, né? São todos exemplos aí de sistemas ópticos que nós usamos diariamente. Em sua interação com a luz, o sistema óptico associa-se a uma imagem e um objeto. Então, quando tratarmos desse assunto, sempre estaremos referindo a um objeto e uma imagem que é formada a partir dele, né? Nesse capítulo, iremos estudar as lentes, que se dividem em lentes esféricas convergentes e lentes esféricas divergentes. Então, são dois tipos de lentes que existem: as convergentes e as divergentes, né? Então, o primeiro tópico aqui, lentes esféricas, né? O que é uma esfera, né? Uma lente esférica. São objetos de materiais transparentes, limitados por duas superfícies, sendo pelo menos uma delas esférica, né? Então, tem que ter uma parte aí circular, vamos dizer assim, que serve para desviar a luz. Muitos objetos do cotidiano utilizam as lentes esféricas, como exemplo, o óculos tem lente esférica, a lupa, microscópios, telescópios, câmeras fotográficas, filmadoras, projetores, né, de imagens, usam lentes esféricas. O comportamento óptico de uma lente depende de sua forma, né, do material que é feito e do meio em que ele está inserido, né? Em geral, o meio externo, as lentes, é o ar. E nesse caso, as lentes que têm as bordas finas, nós chamamos de convexas. E aquelas que têm as bordas mais espessas, nós chamamos de côncavas. Ou seja, existe a lente que vai ter a borda mais fina, que vai ser convexa, que vai apresentar um comportamento convergente e vai produzir o quê? Diferentes tipos de imagens. Já as de bordas espessas, né, mais grossinhas, côncavas, apresentam um comportamento divergente e sempre produz uma imagem direta e menor do que a do objeto, ok? Dando continuidade, aqui vai ter o exemplo do que nós estamos falando, né, de lentes aí. Figura 1, né, essa figurinha aí do desenho de vocês, tá lá na página 34, mostra aí o desenho de duas lentes, a lente A e a lente B, né? A lente A é uma lente divergente, né? Olha só as extremidades, como que são, né? Mas as extremidades aí que compõem a lente divergente, nesse caso, né? Exemplos aí de lente esférica, todas elas, tá? Ambas, né? A e a B. Em A, uma lente divergente na qual os feixes de raios paralelos, ao atravessarem a lente divergente, tende a se afastar. Então, imagine assim, que aqui são os raios, né? Eles vão passar por essa lente A, que é uma lente divergente, e o que vai acontecer? Eles vão se espalhar. Então, de um modo geral aí, a luz que é projetada nesse objeto, ele vai se afastar, né? E em B, uma lente convergente vai ser o contrário, né? No qual aí um feixe de raios paralelos, ao atravessar uma lente convergente, é direcionado para o mesmo ponto. Olha só a diferença? Aqui vieram todos na mesma direção. Ao passar por essa lente, né, que nesse caso aqui é convergente, toda energia, né, toda luz, na verdade, elas foram convertidas para um ponto focal, né, que é esse aqui do centro. Então, por isso que diminui um pouco, enquanto que essa aqui vai aumentar um pouco a imagem, tá bom? Continuando, tipos de imagens formadas por lentes, né? Então, nós vamos ver a diferença das imagens formadas por lentes convergentes
e por lentes divergentes, certo? Então, o primeiro exemplo aí de uma lente convergente é o olho humano, né? Aí tá a imagem mostrando aí o olho humano com o nervo óptico, né? A imagem é invertida, pois os raios de luz cruzam-se no olho, o cérebro interpreta a imagem para que possamos ver corretamente. Então, tá aqui uma imagem de uma flor, de uma rosa, né? Os raios de luz viajam do objeto até os olhos e nossa lente convergente vai converter essa imagem lá no fundo do olho, né? Então, essa imagem, ela fica ao contrário, só que o nosso cérebro, ele consegue, né, girar. De alguma forma, ele capta a imagem, ele vê que nós temos gravado na memória a identificação de o que é uma rosa. E aí você fala, é uma rosa, né? Lá no cérebro você consegue identificar esse objeto como sendo uma rosa, porque você já conhece, né? Imagina você olhar uma coisa que você nunca viu, aí você não vai conseguir identificar, né? Mas o olho vai conseguir iluminar, né? O olho vai conseguir captar, na verdade, esses raios de luz, né? E formar a imagem. Mas se você não conhece, seu cérebro não vai identificar o objeto porque é algo novo, né? Então, alguns sistemas ópticos utilizam lentes convergentes, né? Que é esse da letra B. Aqui, ó. Esse segundo. Obtendo imagens com tamanho maior, menor ou igual ao do objeto, né? Então, é um sistema bem inteligente aí, né? Como eu disse aqui, poderia ser menor, mas pode ser maior, pode ser a imagem real, né? Do objeto em questão. De naturezas reais ou virtuais, dependendo da posição que o objeto em relação à lente, né? Porque se for mais distante, se for mais próximo, outros sistemas formam imagens reais maiores que o objeto. Exemplos: olho humano, máquinas de fotocópia, projetores e lupas. São exemplos aí de lentes convergentes. O olho é um exemplo de sistema óptico que forma imagens reais invertidas e de tamanho menor em relação ao objeto. Imagens formadas por lente divergente, né? Lembra que a lente divergente, o feixe de luz, vai ser paralelo, né, ao atravessar, e aqui, né, linear, ele tende o quê? A se afastar, né? Então, a lente divergente espalha energia luminosa, fazendo o feixe de luz divergir ao sair dela. É ao contrário, né, da convergente, que tenta aproximar. Apesar que a convergente também pode afastar, né? A imagem formada por uma lente divergente tem um tamanho menor do que a do objeto. São exemplos de lentes divergentes: óculos para correção de miopia e olho mágico instalado em portas da entrada de residência, né? Então, tende o quê? A aumentar, a diminuir o objeto que você está visualizando. Então, são utilizadas aí essas lentes divergentes se a intenção for realmente diminuir, né, a distância de algum objeto do seu olho, né? Então, resumindo essa aula, a gente lembra que as lentes, né, elas podem ser esféricas, né, com bordas finas convexa, com bordas espessas côncavas, e os tipos de lentes, né, de imagens formadas por lentes pode ser convergente ou divergente, né? Enquanto a convergente aí formam imagens reais, formam imagens invertidas de tamanho menor em relação ao objeto, a divergente vai ser ao contrário, vai formar aí o feixe de luz vai se divergir, né? Vamos dizer assim, ao sair dele. A imagem formada por uma lente divergente tem um tamanho menor do que do objeto. São exemplos de lentes divergentes aí, óculos, né? Como foi falado, e olho mágico instalados em portas de entradas de residência. Ao final dessa semana tem um link também, se você tiver com dúvida, para você aprofundar mais seu conhecimento. E aqui vem nossa atividade da semana, atividade bem pequena também, sobre esse assunto, bem tranquilo. Tchau!